Bom dia, crianças. 21 de maio de 2020. Bom, na nossa aula de matemática, hoje nós vamos lá na páginas 42 e 43. A prof quis ir para essa página para apresentar para vocês as cédulas do nosso país. Olha só, nós temos lá R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. São as cédulas do nosso dinheiro brasileiro, que é chamado real, né? Há muito tempo atrás, as pessoas não usavam dinheiro, elas usavam produtos para troca. Se eu tinha uma galinha, eu queria trocar por um porco, e assim ia. Depois foram passando a usar as moedas, moeda de ouro. Mas tudo isso era muito pesado quando se colocava em grandes quantidades, e cada vez mais foi tendo a necessidade de usar o dinheiro, do uso do dinheiro. E aí, portanto, que surgiu as moedas e as cédulas. O dinheiro nos diversos lugares do mundo tem nomes diferentes. Então, nós temos aí na Europa, tem o euro, nos Estados Unidos o dólar, no Japão o ienes e assim por diante. Então, mas o nome do nosso dinheiro brasileiro no momento é real. O nosso dinheiro também já passou por vários nomes. Nós tivemos já o cruzeiro, o cruzado, o cruzado novo, o RV e assim por diante. Mas hoje nós temos as nossas moedas e cédulas são o quê? O real. Então, cédulas de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100. As moedas que nós temos no nosso sistema monetário. 1 centavo, ela tem o número 1. 5 centavos, ela tem o númerozinho 5. 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$ 1. Agora, veja algumas trocas que podemos fazer e complete. Bom, 10 moedinhas de 1 centavo, trocamos por uma de 10 centavos. Ou seja, 10 moedinhas de 1 trocamos por uma de 10 centavos. Precisamos de 10 moedinhas dessa para trocar por uma dessa, porque essa vale 10 e essa vale 1. 10 moedinhas de 10 centavos trocamos por uma moeda de R$ 1. Para nós fazermos aqui essa moeda de R$ 1 para nós termos, nós vamos precisar de 10 moedinhas de 10 centavos. 10 moedas de 10 centavos para fazer R$ 1. E nós precisamos de 10 moedas de R$ 1 para trocarmos por uma cédula de 10. Então, 10 moedinhas desta de R$ 1, porque cada moeda vale R$ 1, então nós precisamos de 10 para trocar por uma cédula de R$ 10. E nós precisamos de 10 cédulas dessa, de R$ 10, 10, então vocês vão fazer aqui o número 10, 10 cédulas de R$ 10 para trocarmos por uma de R$ 100, ok? Então, essa é a nossa atividade da página 42. Agora, na página 43. Aqui nós temos a reta numérica. Faça o que se pede. A. Numere de 10 em 10 as casas desta rua. Bom, se aqui nós sabemos que a casa é a 120, aqui vai ser a casa 110. 110, 120, aqui vai ser a casa 130. Como é que é o 130? 1, 3 e o 0. Mais 10, a casa do 140. 1, 4, 0. Com mais 10, nós temos a casa do 150. Com mais 10, a casa do 160. 1, 6, 0. Com mais 10, a casa do 170. 1, 7, 0. Represente na reta numérica os números das casas do item anterior. Então, nós temos o 120. A reta, cada pontinho desse, cada risquinho desse equivale a um número. Se aqui é de 10 em 10, vocês vão copiar aqui os números que vocês já fizeram, que da mesma forma 120, então antes o 110, 120, aqui 130, 140, 150, 160, 170. Depois, usando a reta numérica como auxílio, responda às questões. Sabrina
estava parada diante da casa de número 120. Ela andou 5 casas para a direita e depois voltou 3 casas. Qual é o número da casa diante da qual Sabrina parou? Bom, olha, pode ver aqui que a Sabrina está na casa 120. Ela andou 5 casas para a direita. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Ela andou 5 para a direita. E depois ela voltou 3 casas. Então, vamos voltar? Vamos lá? 1, 2, 3. Então, aonde que a nossa amiga Sabrina vai ficar? Na que casa que ela vai ficar? Aqui, ó, na casa 140. Combinado? Então, ela vai ficar na casa 140. Depois, nós temos aqui. Felipe estava parado diante da casa de número 160. Ele andou 4 casas para a esquerda e depois voltou 5 casas. Esquerda, aqui nós temos a esquerda e para cá a direita. Então, olha só, ele já está virado para a esquerda. Olha, pode ver que a frente do Felipe tá para a esquerda. Então, vamos lá, ele andou 4 casas para a esquerda. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Depois ele voltou 5 casas, então ele estava aqui, ele voltou 1, 2, 3, 4, 5. Diante de qual casa Felipe parou? Então ele parou de frente a que casa? A casa de número 170. Então ele parou aqui, ó, na casa 170. Então essa é a nossa atividade de hoje, crianças. Qualquer dúvida, a prof está aqui. Bom trabalho, boa atividade. Até a próxima aula.